Boa noite, pessoal. Como é que estamos? Boa noite, professor. Tudo tranquilo? Boa noite, tudo certo? Boa noite. Aí. Boa noite, Aline, André, Fernando, Maria Eduarda, Sidney, Valério, Virgínia. Prazer estar na companhia de vocês. Vamos dar seguimento. Boa noite, professor. Boa noite, Sidney, beleza? Vamos lá, vamos dar seguimento aos nossos estudos. Ora, o André apareceu aí também. Bom, professor? Tudo em ordem, tudo show. Então tá. Pessoal, a gente estava falando sobre os princípios constitucionais do direito penal, que são aqueles princípios informativos e princípios normativos que indicam, que regem, que demonstram, que orientam a atividade do direito penal. O direito penal, ele não acontece assim de forma desordenada. Por exemplo, se eu cometer um crime, eu não posso ser punido de forma imediatamente. É necessário que se cumpram uma série de requisitos, é necessário que se estabeleça um processo. Nesse processo eu preciso ser considerado como inocente, eu tenho direito à ampla defesa, eu tenho direito ao estado de inocência, eu tenho direito ao contraditório, que são vários princípios processuais e vários princípios materiais que eu tenho. Nós estávamos conversando sobre os princípios constitucionais, aqueles que encontram-se expressamente previstos na Constituição Federal. Para a gente relembrar, princípio da legalidade, eu não posso ser punido por um fato que uma lei não considera crime. Então, para que seja imposta a mim uma punição, para que um fato seja considerado um fato criminoso, é necessário que uma lei, sob o princípio da reserva legal, estabeleça e considere essa conduta como sendo uma conduta criminosa. É necessário que essa lei crie um tipo penal antes de eu praticar a conduta. Se o tipo penal ele é criado depois de eu praticar a conduta, eu não posso ser punido por conta dessa infração que posteriormente se tornou, na verdade, dessa conduta que posteriormente se tornou uma infração penal por conta do princípio da anterioridade. Legalidade, sob o princípio da anterioridade. Temos também o princípio da intranscendência das penas. Eu não posso passar para alguém a minha pena. Se eu for condenado a 10 anos de reclusão, eu não posso oferecer para a Aline. Aline, olha só, vamos fazer um negócio. Cumpre 5, eu cumpro 5. O que tu acha? Pode ser? Te pago uns pila. Não é possível que se faça isso. O princípio da intranscendência das penas. Nesse ponto é importante a gente lembrar que a reparação de danos, se eu for condenado a cumprir uma pena criminal e eu for condenado a reparar o dano por conta da infração que eu cometi, reparar o dano à vítima, essa obrigação de reparação de danos, por possuir natureza civil, é um efeito civil da sentença condenatória, isso se estende para os meus herdeiros nos limites da herança. Se eu for condenado a reparar um dano de 10 mil e eu deixar 15 mil de herança, 10 mil da minha herança vão ser utilizados para reparar o dano, 5 mil vão ficar para os meus sucessores. Se eu tiver uma reparação de danos de 10 mil e deixar 5 mil de herança, esses 5 mil de herança serão utilizados para reparação do dano, mas os meus herdeiros não precisarão desembolsar mais 5 mil para resolver essa questão. Temos o princípio da limitação das penas. Não são todos os tipos de penas que se admitem no nosso ordenamento jurídico. A legislação, a Constituição, ela veda as penas de caráter cruel, as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, as penas de banimento de trabalhos forçados. E nós temos o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado, salvo depois de sentença penal condenatória transitada em julgado. O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Então, se eu for condenado em 10 processos e recorrer dos 10 processos, eu sou inocente? Sim, eu ainda sou inocente. Eu deixo de ser inocente quando transitar em julgado a minha sentença penal condenatória. Vimos, retomamos, relembramos aqui alguns dos principais princípios constitucionais. Agora vamos avançar um pouquinho, gente, examinando algumas outras disposições constitucionais que são importantes e examinando
depois alguns outros princípios que regem a atividade penal, que regem o direito penal, mas que não são princípios constitucionais, tá? Eles atuam também no direito penal, mas não decorrem expressamente da Constituição, como os princípios que nós vimos até então. Olha só, algumas disposições constitucionais que são bem importantes para a gente. A Constituição, no artigo 5º, incisos 42 a 44, estabelece algumas vedações para delitos considerados pelo legislador como sendo considerados, como sendo dotados de uma gravidade exacerbada. Então, o legislador, ele gradua, ele modula a gravidade dos crimes. Existem alguns crimes que ele considera mais reprováveis, mais graves, e existem outros crimes que ele considera menos reprováveis, menos graves. De acordo com essa modulação, ele atribui a algumas infrações alguns efeitos específicos. Então, para a gente ter ciência sobre essa informação, são imprescritíveis os crimes de racismo e o crime de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Para a gente lembrar, o racismo mais ação, dica de concurso, lembra de ração, esses são os crimes imprescritíveis. Recentemente, galera, teve um posicionamento do Supremo Tribunal Federal bem interessante, no sentido de considerar também imprescritível a injúria racial. Qual é a diferença da injúria racial para o racismo? O racismo, ele normalmente se direciona para uma coletividade, para um número de pessoas de forma abstrata, para determinada parte da população. A injúria racial, por outro lado, ela é destinada a uma pessoa específica. Então, vamos tentar exemplificar. Lembram um outro detalhe? O STF equiparou a homofobia ao racismo. Então, o racismo hoje, o sujeito que ele comete uma conduta considerada homofóbica, ele responde por racismo também, isso por conta de uma posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Ok, mas vamos tentar diferenciar o racismo da injúria racial. Nós temos, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, a lei do racismo, ó, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E aí tem vários artigos, tem várias formas de se praticar o racismo. Uma delas, por exemplo, é do artigo 3º. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo de administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, negar ou obstar emprego em empresa privada. O que mais que a gente tem? Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Nesse caso específico, nós temos alguns artigos que definem condutas que são consideradas racismo. Lembra que eu disse para vocês que a homofobia se equiparava ao racismo, de acordo com a recente posição do STF? Tem um caso, esses dias, em que vazou um áudio de uma moça que era uma recrutadora de uma farmácia. E essa moça deixava claro no áudio que ela não gostaria de contratar homossexuais e pessoas feias. Ao dizer que ela não queria contratar homossexuais, pode-se considerar que ela cometeu racismo? Pode, em alguma medida sim. Porque, embora nós não tenhamos uma lei de homofobia, o STF considerou que, por falta justamente de uma definição legal precisa, o STF equipararia a homofobia ao racismo. E ela, ao manifestar, ao obstar essas pessoas, veja que ela não está se posicionando contra ninguém especificamente, ela está se posicionando contra uma coletividade. Ao obstar essas pessoas de obter um emprego numa empresa privada, eventualmente ela pode cometer o crime de racismo. Sidney, por favor. Professor, eu tenho uma dúvida com relação, e o que a sua colocação me leva a lembrar dessa dúvida, que é um princípio, que é o princípio do fato, né? Que diz o seguinte: não se pode
por pensar em fazer algo, é necessário que o pensamento se exteriorize por uma ação ou omissão indevida. Nesse caso, não cabe esse princípio, o fato de você externar um pensamento, mas você não fez, ou você não agiu omissamente, isso não seria considerado um não crime? Show, Sidney. Ótimo. Boa colocação. Para que a gente seja punido, é necessário que a gente vá na execução do crime além do que a gente chama de atos preparatórios ou atos de cogitação. Se eu cogitar cometer um crime, eu ainda não cometi o crime. Se eu me preparo para cometer o crime, eu ainda não cometo o crime. Eu só começo a cometer o crime a partir do que a gente chama de atos executórios. Então a pergunta do Sidney é: se ela simplesmente disse ou pensou, eu não quero contratar as pessoas por conta dessa circunstância, ela cometeu um crime, ou isso ainda é um ato de cogitação? Vai ter que ser feita uma investigação. Nesse caso, eu não sei como que está o processo, a investigação. Eu lembro que ela estava sendo investigada. E aí, a depender dessas circunstâncias, a depender do quanto ela agiu, do quanto ela só pensou, do quanto ela só comunicou, a conduta dela pode ou não ser considerada criminosa. Mas, às vezes, a mera expressão de uma opinião já é considerado um crime. Então, tem coisas que eu não posso nem dizer. Falar, tudo bem, mas dizer não. Por exemplo, eu posso ofender a honra de uma pessoa. Hoje eu passei a tarde em uma audiência que eram crimes contra a honra. Eu não posso falar tudo o que eu penso. Às vezes, só falar, por mais que não atinja ou danifique materialmente nada, já é uma infração penal. Mas no caso específico dessa moça do RH, teria que examinar. Ela só disse ou ela de fato empregava aquilo que ela disse no âmbito do seu processo seletivo? Mas poderia ser um princípio que um advogado poderia abordar ou usar como sustentação dentro da justificativa dele, Poderia, para sim. dizer que não houve crime, né? Uhum. Ok, obrigado, professor. Poderia, sim, nada. Aline? Oi, professor. Oi, Bria. Minha dúvida, e se ao invés de ter dito que ela não gostaria de contratar homossexuais para essa vaga, mas que essa vaga era exclusivamente para mulheres, isso seria o mesmo contexto? Acredito que não, Aline. Eu acredito que não, porque ao você possibilitar que alguém ascenda a um cargo, é diferente de você obstar que alguém tenha um cargo. Então, eu posso criar uma vaga só para mulheres. Ainda mais no nosso contexto, né, de desigualdade material em diversos aspectos, em relação a negros, em relação às mulheres, por exemplo. Então, é possível criar uma vaga especificamente para mulheres, mas não é possível eu, em uma vaga ampla, vedar determinadas pessoas de obter acesso a essa vaga, por conta de uma característica específica. Mas é muito legal tua pergunta, teu questionamento. Obrigada. Nada. Galera, deixa eu só ver se tem alguém no grupo perdido ali, gente. Porque tem... Não. Por favor, se alguém tiver perdido ali, me avisem, tá? Mas acho que não. Galera, então aqui, o racismo se expressa dessa forma. Eu não quero ofender ninguém especificamente. Eu não quero me manifestar contra uma pessoa específica. Eu me manifesto, acabo me manifestando contra uma coletividade. Agora, a injúria racial, que é a injúria do artigo 140, parágrafo 3º, ela, não só racial, a injúria discriminatória, diz o seguinte, ó, o que é injúria? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. É um crime contra a honra subjetiva, quando eu ofendo a pessoa com as minhas palavras. O parágrafo 3º versa sobre a injúria discriminatória, que diz o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é bem mais alta. E o STF recentemente entendeu que se eu praticar injúria discriminatória com elementos referentes à raça e cor, esse comportamento também é imprescritível. Eu acabei não explicando o que era imprescritível. O que é imprescritível? Uma infração penal ser imprescritível. O Estado, ele tem determinado tempo para me punir.
Então, se eu cometo um crime hoje, começa a contar o relógio do Estado para me processar. Se o Estado oferece uma denúncia, está contando o tempo dele para encerrar o processo. Caso ele não cumpra esse tempo, ocorre o que se chama de prescrição da pretensão punitiva, que é uma causa de extinção de punibilidade. Só que, em alguns crimes, o legislador entende que essa prescrição não corre. E os crimes que o legislador entende que essa prescrição... o Ronaldo apareceu. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, professor. Os crimes que o legislador entende que essa prescrição não corre são esses, tá? Agora com a inclusão da injúria discriminatória. Sidney, pois não? Bom, professor, nessa linha também, né? Aí é muito pelos os estímulos do senhor que me fazem ficar lendo esse material de penal. Então, assim, o princípio da ofensividade e da lesividade, né? Então, como exemplo no material que eu estou lendo, o que ele diz? Para uma conduta ser classificada como típica, deve haver o dano ao bem tutelado, ou, no mínimo, um perigo de risco, comprovado de que o dano quase ocorreu. Eu estou tentando vincular para aquele princípio anterior. Então, o exemplo do livro que eu estou lendo, ele dá o seguinte, exemplo de crime de homicídio. Há dano. Por quê? O exemplo é uma mãe que abandona um recém-nascido num lote baldio, age com perigo de dano da vida do bebê. E aí, em contrapartida, ele dá um outro exemplo, que é bem interessante, que é o seguinte, ó. A embriaguez ao volante. Somente seria crime, segundo esse princípio, se o motorista, por exemplo, ficasse em zigue-zague, dirigindo na contramão. Não haveria crime, no caso, se o motorista embriagado estivesse dirigindo bem e não cometesse zigue-zague ou nenhum perigo a outro. Me chama a atenção esses princípios porque eles são conflitantes, né? E aí eu sempre imagino como seria utilizar eles como dentro de uma criando uma teoria para tentar defender alguém, né? Perfeito. Sidney, show de bola. Olha só, eu vou dar um spoilerzinho rapidinho aqui, ó. Os próximos princípios que a gente vai ver são justamente esses que o Sidney trouxe. Ele já nos deu alguns exemplos da ofensividade, da lesividade. Em seguidinha a gente vai conversar sobre eles e eu vou tentar trazer alguns exemplos para vocês de casos em que eles foram aplicados. Antes da gente esmiuçar eles, só vamos terminar de avaliar aqui essas disposições constitucionais sobre a imprescritibilidade. A mais importante é a imprescritibilidade. Existem alguns crimes que são inafiançáveis, como o crime de racismo, ação de grupos armados, a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os crimes hediondos. Crime inafiançável significa que o juiz não pode arbitrar fiança. Significa que o cara vai responder preso? Não. O juiz pode conceder liberdade provisória. O juiz pode soltar, só que ele não pode fixar fiança. São crimes insuscetíveis de graça e anistia, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos. E, por fim, também é importante a gente lembrar aqui dos crimes equiparados a hediondo, que são o terrorismo, tráfico de drogas e a tortura, o TTT. Só para a gente ter contato com essas disposições constitucionais, tá? Seguindo nos nossos princípios. Agora, princípios que não são constitucionais. São outros princípios que regem a atividade penal, regem o direito penal, mas não estão expressamente previstos na Constituição. O primeiro princípio é o princípio da ofensividade. Esse princípio indica que para que haja uma infração penal, não basta que a conduta tenha uma incidência na norma. É preciso que haja, de fato, um dano ao bem jurídico ou há um perigo de dano ao bem jurídico. Valério, agora que eu vi, pois não, meu velho? Professor, em caráter de imprescritível, não vai de encontro à pena perpétua? Ficaria de eterno, podendo ser processado a qualquer momento? Valério, tem um paralelo, mas não são rigorosamente coisas iguais. A pena perpétua é, por exemplo, o cara foi condenado e vai cumprir pena. A prescrição, ela não impede, ela não determina uma pena eterna. Ela diz que o cara vai cumprir uma pena. Pode ser 5, 10, 20 anos, 6 meses, só que o tempo que o Estado tem para aplicar essa pena
ele não vai contar. Ele tem todo o tempo do mundo. Então, o teu paralelo é interessante, o teu raciocínio ele faz sentido, mas rigorosamente a gente não pode dizer que são institutos que versem sobre a mesma coisa. Então, pena perpétua, o cara foi condenado e vai ficar o resto da vida condenado. Prescrição o cara é inocente. O cara vai passar 20, 30 anos em liberdade. Pode ser que, passados 31 anos do crime que ele cometeu, o Ministério Público resolva processá-lo. Mas ele não cumpriu pena. Ele só vai cumprir um quantum determinado de pena. Perfeito, obrigado. Beleza? Ó, a Virgínia apareceu agora. Boa noite, Virgínia. Então, gente, a ofensividade indica que é preciso que haja não só a mera abstração da norma, a mera subsunção do fato praticado à norma, mas sim uma efetiva ocorrência de dano ou lesão ao bem jurídico. Como assim, Felipe? Quando o legislador cria um tipo penal, ele pensa em algumas condutas abstratas. Quando o legislador cria um crime, ele pensa, putz, isso aqui pode gerar problema. Então, quando se criou lá o Estatuto do Desarmamento, o legislador pensou, cara, se alguém anda armado, se alguém tem direito de portar uma arma de fogo, é possível que numa briga de trânsito essa pessoa dê um tiro em alguém. É possível que numa briga de vizinhos essa pessoa dê um tiro em alguém. É possível que numa briga doméstica essa pessoa dê um tiro em alguém. Então, o legislador pensou hipóteses de casos em que o bem jurídico, segurança pública, seria rebaixado e por isso criou um tipo penal. Agora, pensem comigo, é a mesma coisa. Um cara que está andando com uma 9mm municiada dentro do porta-luvas do carro e um sujeito que ganhou do seu bisavô que lutou na guerra uma munição e ele fez um colar com essa munição, vejam que abstratamente, desculpem, vejam que abstratamente as duas condutas se amoldam ao tipo penal. Portar arma de fogo, acessório, munição, etc, etc, etc. Então, se a gente examinar pura e simplesmente a conduta e a lei, a gente vai ter tipicidade. E aí o que diz o princípio da ofensividade? Putz, mas será que o cara que nunca fez nada de errado fez um colar? Nesse colar tinha uma munição. Ele usava isso como um adereço, como um ornamento, como uma forma de se sentir mais bonito, ou como uma forma de homenagear o seu avô. Será que essa conduta ela também gera um risco para a sociedade? Será que essa conduta também rebaixa a segurança pública da mesma forma que andar com uma arma municiada? O Ronaldo já está dizendo que não. O Ronaldo concorda com o posicionamento do STF. E aí, lembrando agora o que disse o Sidney, isso aconteceu, Sidney. O cara foi denunciado porque ele estava com um colar com pingente, e o fato teve que ir até o Supremo Tribunal Federal concedeu um habeas corpus para trancar o processo, dizendo que nesse caso não tinha ofensividade, apesar de típica conduta, não tinha ofensividade na conduta. Então, isso é uma hipótese, é um caso de aplicação secundária. A gente tem a aplicação primária do direito penal, criminalização primária, que é a criação de normas. O legislador identifica comportamentos potencialmente lesivos. E depois nós temos a criminalização secundária, que é esses comportamentos lesivos, às vezes são de fato lesivos, às vezes não. Mas, assim, é bem importante saber que isso não é absoluto, tá? Então, por exemplo, eu comprei e estou carregando 3 munições no meu carro. Eu vou ser absolvido? Não. A maior chance é de eu ser condenado. É uma tese defensiva, é um princípio que ele nem sempre é observado. O legislador, ele presume a lesão ao bem jurídico, que são os crimes de perigo abstrato. A gente tem, também pontuando que o Sidney mencionou, nós temos os crimes de dano e os crimes de perigo. Crime de dano. Eu somente consumo o crime de homicídio quando eu matar alguém. Se eu tento matar alguém, eu vou responder um processo? Vou, mas por tentativa de homicídio. Eu não consumei o homicídio. Eu preciso de um dano, de uma modificação no mundo dos fatos. Os crimes de perigo, não. Os crimes de perigo não exigem a efetiva ocorrência de um dano. Vamos ver 2 exemplos aqui. Um crime de perigo abstrato e um crime de perigo concreto. Um já é o Código de Trânsito Brasileiro, a embriaguez ao volante. Agora? Opa. Olha só. Estamos aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver a embriaguez ao volante. A embriaguez ao volante, ele é um crime de perigo abstrato. Olha só.
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. O legislador não exige qualquer espécie de risco concreto. Ele diz, se você conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, já é suficiente. Então, já nos perguntaram na OAB, se um sujeito reside em uma propriedade rural, sem vizinhos, sem ninguém perto, e ele resolve tomar 1 litro de cachaça. Não tem ninguém perto da casa do cara. O cara toma 1 litro de cachaça, pega o carro e está andando. E aí o que a OAB nos dizia era que a polícia estava perto da residência dele procurando alguém que tinha fugido do presídio. E se a polícia pega o cara nessa circunstância, o cara não tem nem animal, nem cachorro, nem vaca, nem nada. Ele cometeu o crime? Nesse caso, ele cometeu, porque esse é um crime de perigo abstrato. Presume-se que a violação ao bem jurídico está inserida na própria conduta, é uma presunção. Ronaldo, pois não? Professor, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. A gente sabe que existem pessoas, hoje muito mais, que se utilizam desses psicoativos, né, pela sua bipolaridade. Tem pessoas que são bipolares, tem pessoas que têm que tomar calmante e dirigem. Ela incide diretamente nesse artigo também? Bem interessante também, Ronaldo. Olha só, pode incidir, assim, a gente vai ter que fazer um exame do caso para saber se a pessoa que ingere a substância tinha ciência de que ela poderia ter alteração na sua capacidade psicomotora. Então, ela tomou a substância sabendo que ela poderia ter a sua capacidade psicomotora prejudicada enquanto condutora. Se tivesse essa ciência, se conhecesse essa circunstância, poderia eventualmente incidir nesse tipo penal. Se ela não sabia, aí a gente vai ter uma ausência de dolo, a conduta dela vai ser típica, ela não quis efetivamente praticar. Porque nós sabemos que, normalmente, quem lê bula de remédio? Eu leio bula de remédio. Mas normalmente ninguém lê manual de automóvel, bula de remédio e livro de direito. Então, se não se lê a bula do remédio, a gente não sabe os efeitos colaterais. E muitas vezes o médico não explica. Ele receita, ele dá o receituário e diz, olha, tu tem que tomar isso por tal e tal motivo, para tu ficar mais leve, coisa e tal. Mas ele não dá os efeitos colaterais para a gente. Qual é médico que o professor foi que disse os efeitos colaterais que o remédio que foi receitado trazia? Nenhum, né? Verdade. Nesse caso, eu não vejo dolo e nem culpa do agente, que seria eu que tomando o psicotrópico, né? Em virtude de que eu tenho uma receita. Verdade. É uma conduta que não se é exigível. E, aliás, esse exemplo que o Ronaldo mencionou é uma hipótese pode ser uma hipótese que a legislação trata e a doutrina às vezes trabalha como sendo uma hipótese de embriaguez culposa. Eu posso me embriagar com um remédio, com um medicamento. Por exemplo, posso estar tomando um medicamento que não é indicado para misturar com álcool e eu ingiro. E isso potencializa o efeito do álcool ou do remédio. E aí eu acabo ficando com o meu comportamento prejudicado, as minhas faculdades mentais prejudicadas. Essa é uma hipótese que a legislação considera como sendo de embriaguez culposa. O cara não quis beber, mas houve ali uma mistura de substâncias que não deveria ter ocorrido. Sidney. Na linha do Ronaldo, professor, e adicionando mais uma questão, nesse caso, as drogas ainda elas são lícitas, né? São autorizadas. Exatamente. Então, ela é permitida pela Anvisa, a medicação, a bipolaridade que ele mencionou, mas também tem outros casos, por exemplo, a esquizofrenia também, né? Que a pessoa também toma medicação e a esquizofrenia ela tem uma complexidade maior, né? Porque dependendo do grau e do nível que tá, pode ter alucinações, né? E a pessoa mesmo assim toma medicamento para controlar e dirige no trânsito, enfim. E são medicamentos controlados, mas como que
Porque a pessoa não entraria na categoria de ser imputável, ela não seria imputável em função de ter alguma doença, alguma caracterização de doença? Poderia muito bem, por exemplo, alguém com um portador de esquizofrenia, caso cometesse um fato típico, poderia muito bem ser reconhecido como inimputável. Isso seria feito, né, no caso concreto, um laudo, que a gente chama de incidente de insanidade mental. Esse incidente avaliaria as circunstâncias do fato e do agente, e ao final emitiria um laudo. E aí o laudo vai constar se ele tinha ou não tinha condições de compreender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Caso a resposta fosse que ele não tinha condições, ele se tornaria inimputável. Isso aí. Gente, olha só para fechar esse ponto aqui, então esse é um crime de perigo abstrato. Vejam que não é necessário nem mesmo que se aproxime de um risco de um perigo. Basta realizar a conduta. Agora vamos ver o 311, que é um pouquinho diferente. Esse é um crime de perigo concreto. Olha só. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, atenção para a parte final, gerando perigo de dano. Ó, é um crime de dano? Não, porque eu não preciso atropelar ninguém. É um crime de perigo? Sim, eu não preciso causar um dano. É um crime de perigo abstrato? Não. Se eu meia-noite passar na frente do colégio, ali da faculdade, Dom Bosco, em velocidade incompatível com a segurança, passei a 120, subindo o Eduardo Chartier. Mas eu não gerei perigo de dano a ninguém, porque não tinha nenhuma pessoa. Eu não cometi o crime. Agora, se eu realizar a mesma conduta ao meio-dia, no horário da saída das crianças, e aí tem um monte de gente na rua, aí sim, aí eu gerei um perigo de dano. Aí se pode aplicar o artigo 311. Então, é um crime de perigo concreto. Beleza? Galera, vamos passar aqui para o nosso próximo princípio, o princípio da alteridade ou da lesividade. O que é o princípio da alteridade ou da lesividade? Para que haja a punição por um fato criminoso, é necessário que haja a violação, a lesão a um bem jurídico de um terceiro ou um bem jurídico supraindividual. O que é um bem jurídico supraindividual? É um bem jurídico difuso, meio ambiente, ordem econômica, sistema tributário, administração da justiça, é diferente de um patrimônio de uma pessoa específica. Então, esses são bens jurídicos supraindividuais. Significa que, se eu me autolesionar, eu cometo um crime, eu posso ser responsabilizado por lesão corporal contra mim mesmo? Não. Ou se eu tentar me matar, tentei o suicídio, eu posso ser punido por isso? Não. Por quê? Porque o bem jurídico lesionado é o meu próprio bem jurídico, é a minha integridade física, é a minha vida. Ah, Felipe, então a autolesão nunca vai ser punida? Não. Existem hipóteses em que a autolesão é punida. Quando? Quando eu me lesiono de propósito para obter um seguro, por exemplo. Então, faço um seguro, tem... acho que era a Mariah Carey, que tinha seguro das pernas ou do bumbum, seguro avaliado em milhões. Se ela lesiona o seu bumbum de propósito para receber o seguro, ela comete um crime. Mas veja, o bem jurídico violado nesse caso não foi o bumbum dela, foi o quê? O patrimônio da seguradora. Ou se eu me lesiono para receber uma pensão do INSS, nesse caso, eu posso ser responsabilizado, mas por um crime contra o patrimônio do INSS e não contra a minha integridade física, tá? Então, o princípio da autoridade, o princípio da lesividade indica que a gente somente pode punir uma pessoa no campo penal se ela violar um bem jurídico de um terceiro ou um bem jurídico supraindividual. Depois nós temos o princípio da adequação social, segundo o qual não se pode punir uma conduta que, ainda que típica, formalmente, seja tolerada e aceita pela sociedade. Olha só, esses princípios, eles se aplicam em casos de tensão. Eu estou dizendo isso porque tem vários casos que a gente pode pensar, tá, mas tem coisas que acontecem na sociedade que todo mundo concorda, mas que ainda se atribui o rótulo de crime. Sim, não é fácil. Existe o princípio da adequação social, mas até que ele se adira a um comportamento formalmente típico, exige muito debate, muita discussão, e pode ter alguns casos em que não vai se aplicar. Casos em que isso se aplica.
A mãe que leva a filha para fazer um furo de brinco na orelha, por exemplo, ou o pai que leva a filha para fazer um furo de brinco na orelha, por exemplo. Se alguém pegar uma agulha e me furar, é crime? É crime. Só que realizar um furo na orelha já se considera como sendo algo totalmente aceito pela sociedade. As crianças nascem e é uma prática que a sociedade aceita. Ou a realização de tatuagem. A realização de tatuagem também. Alguém me deixa uma marca sem o meu consentimento. Alguém deixa uma marca em mim. Isso causa pode ser um constrangimento legal ou até mesmo uma lesão corporal? Pode, mas não é. Por quê? Se trata do princípio da adequação social, nas hipóteses, evidentemente, em que há consentimento, né? Agora, casos em que normalmente surge dúvida aqui. Comprar, vender DVD pirata é albergado pelo princípio da adequação social? Não. Isso já foi submetido aos tribunais superiores e os tribunais superiores entenderam que a propriedade imaterial, a propriedade intelectual é um bem jurídico que merece proteção. Então, você vender, fabricar CD, DVD pirata, esse tipo de conteúdo, esse tipo de material, ainda é uma conduta criminosa, tá? Não se aceita. Que mais? Depois, gente, chega aqui 3 princípios que se misturam, que são os princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade e do direito penal como última ratio. Última ratio compreende-se aqui como intervenção mínima, última instância. O que significa dizer direito penal como última ratio? Para a gente compreender se a inter-relação entre esses 3 princípios. O princípio da fragmentariedade indica que nem todos os fatos que são fatos ilícitos são ilícitos penais. Então, existem ilícitos civis, existem ilícitos administrativos e aqueles mais graves são ilícitos penais. Se eu cruzar com o meu carro ou semáforo com a luz vermelha, eu cometo um ilícito? Cometo um ilícito administrativo. Eu vou receber uma multa. Não é crime furar o sinal de trânsito. Agora, beber e dirigir é crime. Então, o direito penal ele se preocupa não com todos os atos ilícitos, mas somente com aqueles atos ilícitos mais graves. De modo que a subsidiariedade indica que o direito penal ele somente deve ser chamado para agir quando outras áreas do direito se demonstrarem insuficientes. A gente tenta resolver com o direito administrativo, a gente tenta resolver com o direito civil. Se não der certo, a gente chama o direito penal. Por isso, justamente, que se fala sobre a intervenção mínima, ou seja, somente chama o direito penal quando for extremamente necessário. Ele vai chegar na nossa vida, o direito penal vai aparecer no nosso cotidiano o mínimo possível. Felipe, se respeita na nossa política criminal esse princípio? Olha, não se respeita muito. A gente vive um fenômeno nos últimos anos de expansão do direito penal. Expansão do direito penal significa que se a gente pegar os últimos, sei lá, nos últimos 20, 30 anos, os diplomas legislativos, quase todos eles vêm com um título dos crimes. Então, a nossa tendência, ao invés de ser a utilização do direito penal como última ratio, a gente tem utilizado o direito penal como prima ratio. Nós temos utilizado ele como a forma mais fácil de tentar resolver os problemas. A gente está com um problema, chama o direito penal. Então, apesar da existência do princípio, a nossa política criminal é uma política criminal que nós chamamos expansionista. Por exemplo, só para dar um exemplo, o adultério hoje não é mais, mas era crime. A bigamia é crime. Molestamento intencional de cetáceos. Vender um produto de couro sintético chamando de couro. Tem várias condutas que a gente poderia tentar resolver de outra forma, mas não, a gente bota o direito penal como uma forma de até mesmo de populismo punitivo. Sidney, pois não? Nessa linha, professor, eu acho que o princípio da bagatela se encaixa, né? Porque o princípio da bagatela, a pena ela é excluída, não o crime, mas a pena sim. Só que hoje em dia há vários casos de pessoas que cometeram crimes, por exemplo, por fome, de roubar uma galinha, roubar umas abóboras, e o cara está no presídio central.
Por Tem. um crime lá de 20, 30 reais. Exatamente. O princípio da bagatela, a gente vai ver em seguidinha, ele é um princípio bem cobrado, já foi bastante cobrado na OAB. Hoje não está sendo tanto cobrado, mas ele é um princípio que reconhece, muitas vezes se mistura com a falta de ofensividade. Se reconhece que condutas, embora típicas, a depender das circunstâncias do fato, se tornam atípicas. Então, a bagatela retira a tipicidade material do fato. Em seguidinha, a gente chega nele. Tem até algumas questões para a gente ver. André, por favor. Não, professor, eu queria saber o que quer dizer o princípio da bagatela, isso aí que você estava comentando agora. Certo, o princípio da bagatela ou da insignificância, a gente já vai chegar nele. Pode ser, André? Em seguida, ele está no, acho que é o segundo ou terceiro aqui na lista. Tá bom, tá bom. Galera, depois, princípio do ne bis in idem, ou da proibição de bis in idem. Significa que a mesma pessoa não pode ser punida ou processada mais de uma vez pelo mesmo fato, desde que tenha ocorrido o exame do mérito desse fato. Como assim? Se eu, Felipe, fui processado porque eu supostamente roubei a Virgínia, roubei o celular da Virgínia, eu fui processado e eu fui absolvido. Transitou em julgado minha absolvição. Depois o Ronaldo aparece e diz que viu eu roubando o celular da Virgínia. Eu posso ser novamente julgado? Não. Se eu fui efetivamente julgado pelo fato, se fez coisa julgada material, eu não posso ser novamente julgado. Tá, mas é possível que haja, sei lá, o encerramento da investigação porque faltam provas e depois com novas provas surge uma ação penal? Sim. Nesse caso, quando não há exame do mérito, quando não é julgado o fato, quando não é feita coisa julgada material, mas sim formal, por exemplo, se faz uma investigação, alguém roubou o celular da Virgínia, a Virgínia suspeita que foi eu, a polícia investiga, faz uma investigação mais ou menos, o inquérito policial é encerrado, vai para o promotor diz, bah, não tem muitas provas aqui. Eu vou arquivar esse inquérito por falta de provas. Veja, ele não está dizendo, não foi o Felipe que fez. Ele está dizendo, não tem muitas provas. Arquivo o inquérito. E depois chega o Ronaldo e diz, eu vi o Felipe pegando o celular da Virgínia. Ou seja, surgiu uma prova nova. Nesse caso, eu posso ser denunciado? Nesse caso, sim, porque eu não fui julgado, o fato não foi julgado, apenas se não havia o reconhecimento de prova suficiente para dar andamento ao processo. Olha só, vamos ver o que diz o artigo 18 do CPP e a súmula 524 do STF. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. E a súmula, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, foi arquivado com coisa julgada formal. Qual é a diferença de coisa julgada formal e material? Formal, você não examina o mérito, você não examina o fato precisamente, você só encerra aquele ponto ali, sem se manifestar sobre ele. Não sei se foi o Ronaldo ou não, mas vou encerrar isso aqui porque não tem prova. Coisa julgada material é quando eu examino o mérito. Ó, não foi o Ronaldo, ou foi o Ronaldo, beleza? Outro ponto, para a gente entender sobre a vedação do bis in idem. Olha só, quando o legislador vai criar um crime, ele avalia o quantum de pena. Então, quando o legislador criou lá homicídio, ele pensou, tá, matar alguém é uma coisa ruim. Matar alguém sem maiores circunstâncias aderentes à conduta, homicídio simples, vamos fixar uma pena 6 a 20 anos. Matar alguém de forma qualificada, com fogo explosivo, por motivo torpe, é mais grave, vamos fixar uma pena de 12 a 30. Então, o que o legislador leva em consideração, especialmente quando ele cria o tipo penal de homicídio? O fato de a vítima ter perdido a vida. A morte da vítima faz com que o legislador crie o tipo penal de homicídio. Mas olha só, aqui no Código Penal, no artigo 59, diz que
quando o juiz for fixar a pena, ele deve considerar algumas vetoriais, são 8 circunstâncias: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Então, se o tribunal do júri condena alguém por homicídio, ou o juiz se for um homicídio culposo, quando o juiz for aplicar a pena, ele pode aumentar a pena do réu porque a vítima morreu como consequência do crime? As consequências do crime foram graves porque a vítima morreu. Rigorosamente ele não pode, porque ele estaria agindo in bis in idem, ou seja, quando houve a morte, o legislador já sopesou essa circunstância para criar a pena mínima e a pena máxima. Então o resultado morte já foi avaliado. O resultado morte gera uma sanção 6 a 20 anos. Quando o juiz aplica a pena, ele não pode novamente valorar o resultado morte. O que ele pode fazer eventualmente? Aumento a pena, porque as consequências do crime foram graves, na medida em que a vítima deixou 6 filhos órfãos e era rimo de família. Aí tudo bem, então foi só a morte que causou o aumento de pena, mas foram circunstâncias mais graves daquela morte. Ronaldo, por favor. Isso no caso, se ele morreu, né, professor? Se ele não morreu ainda, a pena é diferente, né? Se ele está num hospital em princípio de morte, alguma coisa assim, ou em risco de vida, iminente de vida, a pena não é a mesma aplicada. Não é a mesma. Nós temos a pena para tentativa, o sujeito não morreu, e temos a pena para o homicídio consumado. E aí uma coisa interessante que o Ronaldo falou: se eu tento matar o meu desafeto, dou um tiro no cara e o tiro passa longe, o cara nem viu que eu tentei atirar nele. Eu sou condenado, eu sou julgado e posso ser condenado por homicídio tentado. E a pena aplicada, olha só, a pena da tentativa, ela é aplicada dessa forma: pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Qual que é o critério que se utiliza aqui para fixar 1 ou 2/3? Se eu errei o tiro, passou muito longe, o cara nem viu, o juiz, isso é o que se chama de percurso do crime, ou iter criminis. O juiz vai fazer a diminuição mínima. Bom, como passou longe do resultado, eu vou diminuir no mínimo. Desculpem. Como passou longe do resultado, o juiz reduz no máximo. Então, se a gente tem lá 12 anos, o juiz vai reduzir em 2/3, eu vou ficar com 4 anos. Agora, se o meu resultado quase se consumou, a vítima ficou à beira da morte, não morreu por um milagre, por uma intervenção divina, o juiz vai reduzir no mínimo. Então, vai reduzir 1/3. Se a minha pena mínima é 12, o cara vai ficar com 8. Juana, por favor. Boa noite. Boa noite. Fico com algumas dúvidas. Misturou tudo. Quando ele já tem a pena, já foi dado o processo todo. Ele já tem uma pena, já foi julgado. Ele pode, dependendo da situação do processo, receber uma segunda pena posterior, aumentativa? Não, pelo mesmo fato ele não pode. Não, pelo mesmo fato não, mas com novas evidências, novas provas ou... Não pode. Por exemplo, fui condenado por homicídio. Minha pena ficou em 20 anos, essa é a minha pena. A não ser que eu tenha outro crime. Aí vai somar a minha pena. Mas pelo mesmo crime, não. O processo é arquivado, tá? Arquivou o processo, encerrou. Depois, às vezes, tem casos que, sei lá, a investigação foi feita por cima, deu uma pena média. Mas depois de 5, 6 anos, a gente conseguiu ver esses casos truplos e hediondos, assim, conseguiu novas provas daquela mesma investigação. Como fica isso? Inicia ou se está arquivado a gente consegue, devolve? Mesmo ele preso? Não. Tendo sido apreciado o fato, Juana, com o exame do seu mérito, mesmo que mal apreciado, mesmo que mal julgado, esse será o resultado. Na verdade, até existe uma possibilidade de revisão. Isso por conta do princípio do trânsito em julgado, da segurança jurídica. O Ministério Público, o Estado me pune lá, com 10 anos. Me puniu mal, eu merecia 20. A minha pena vai ser 10 anos, mesmo que surjam novas provas. Pode mudar a circunstância de um trânsito em julgado, de uma condenação,
mas para favorecer o réu. Deixa eu te mostrar rapidinho aqui antes de passar para a tua próxima pergunta. Esse é um instrumento, é uma ação de revisão criminal. A revisão criminal ela só cabe em favor do acusado. Ela não cabe em prol da sociedade ou contra o acusado. Olha o que diz. A revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao expresso texto da lei penal ou à evidência dos autos, então a condenação totalmente dissociada da prova. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, o juiz condenou o sujeito com base numa prova falsa. Mas se absolveu com base numa prova falsa, o cara vai ficar absolvido. Não existe revisão pró-sociedade ou contra o réu. Mesmo que seja uma decisão equivocada, pelo princípio da segurança jurídica, se entende que essa decisão tem que ser mantida. E a terceira hipótese, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Tu tinha mais alguma pergunta? Não, era somente essa. Então, na verdade, vai ser sempre a favor do réu, nunca... Contra ele, não. Mesmo que ele tenha sido mal julgado. Foi uma prova falsa lá que fez com que ele fosse absolvido. Se transitou em julgado, o Ministério Público não recorreu, só se descobriu isso posteriormente, não tem o que fazer. É um erro judiciário. Mas não tem o que fazer. Tem aquelas questões do goleiro Bruno, tá? Ele ficou só como um mandante. Só que agora começou boatos e informações que ele deu declarações internas para colegas dentro de cela, como foi, como ele executou, que ele participou, que ele teria colocado ácido, o corpo teria se desmanchado, por isso que não foi encontrado o corpo da menina. Então, isso se encerrou ali. Mesmo que ele confessasse hoje, se arrependesse, viesse a confessar detalhes do crime, que ele participou, que ele foi o mandante, ele não teria pena maior que os outros participantes, no caso. Não mudaria nada. Não mudaria nada na pena dele. Desde que ele chegue e diga, pelo amor de Deus, me aumentem minha pena. Não teria como. Foi assim, escondi aqui, escondi, não tem que fazer. Não. Agora o contrário poderia surgir, sei lá, surge alguém lá dizendo que ele não participou. Mas também assim, a revisão criminal, ela não é, ela quase nunca dá certo. Não é assim fácil do cara mudar uma decisão judicial, porque, teve um trânsito em julgado, tem segurança jurídica, o cara foi condenado porque o juiz examinou, olhou, estudou o processo. Então tem que provar que, de fato, aquilo está errado. Não é simples assim, o Ronaldo ouviu falar que o Bruno não participou. Aí chega com a prova nova lá que o Ronaldo ouviu falar, o juiz vai mandar longe. Tá, cara, ouvir falar não é prova, velho. Sai pra lá. Entende? Então, isso que eu quero dizer, não é tão simples assim para se reverter uma decisão transitada em julgado. Beleza? Galerinha, nada. Olha só, próximo princípio aqui. Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade entende que dentro do nosso ordenamento jurídico nós temos várias condutas criminosas e que algumas delas são mais graves, outras são menos graves, e que o ordenamento jurídico precisa ter uma certa harmonia, uma certa coerência. Eu tenho que ter a pena de condutas mais graves, mais intensas, normalmente mais altas. Então vamos dar uma olhada, vamos passear pelo nosso Código Penal aqui para ver alguns crimes que a gente considera graves. Artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Vamos ver o roubo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, pena 4 a 10 anos. Crime de estupro, 213, 6 a 10 anos. Crime de estupro de vulnerável, estuprar uma criança ou alguém que não pode se defender, 8 a 15 anos. Agora vamos dar uma olhadinha no artigo 273 do Código Penal. Vamos primeiro entender o que é a conduta do 273, na sua integralidade, depois a gente vê a pena, tá? É o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Olha o parágrafo 1A.
1 e 1A. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui, ou entrega ao consumo um produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Então, o motoboy que vai fazer a entrega poderia responder por essa infração. Incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. E, por fim, o parágrafo 1b. Está sujeito às penas desse artigo quem pratica as sanções previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária, em desacordo com a fórmula constante do registro, sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização, com redução de seu valor terapêutico ou atividade, ou de procedência ignorada. Então, olha só, o motoboy que entrega um cosmético comprado sem nota fiscal, de procedência ignorada, ele responde pelo artigo 273. Qual é a pena do artigo 273? 10 anos a pena mínima. A gente viu a pena do roubo, do homicídio, do estupro de vulnerável, e a pena de todos esses crimes é menor do que a pena do 273. Isso demonstrou uma violação, na visão dos tribunais superiores, ao princípio da proporcionalidade. Eles pensaram, cara, não é justo, não é razoável fixar uma pena de 10 anos para esse comportamento e uma pena de 5, por exemplo, para o tráfico, ou 6 para o estupro. O que acabou acontecendo na prática? Na prática, primeiro começou a diminuir o número de denúncia por esses crimes, porque o Ministério Público entendeu que era desproporcional. O Ministério Público pensava, pô, o cara que entrava, que ele trazia anabolizante, respondia pelo 273, e o cara que trazia crack respondia por tráfico, que a pena é 5, e se for primário pode chegar a 1 ano e 8 meses. Então a gente tem uma diferença de quase 9 anos de pena. O Ministério Público diminuiu esse tipo de denúncia. E por que tem uma pena tão alta? Porque isso decorreu de um fato social. Lembra aquele escândalo das pílulas de farinha? Os caras vendiam medicamento que na verdade não era medicamento, era placebo. Isso é ruim, isso é péssimo, isso obviamente precisa ser combatido. Só que não basta o legislador dar um faconaço assim. Tá, então bota a pena mínima de 10 anos para todo tipo de comportamento. Isso mais prejudica o nosso ordenamento jurídico do que aprimora o nosso ordenamento jurídico. O que aconteceu na prática? Eu botei uma decisão aqui para vocês, é o agravo interno no habeas corpus 239.363 do STJ, que reconhece, mas tem várias outras decisões, reconhece a violação ao princípio da proporcionalidade da pena desse crime. O que os juízes acabaram fazendo? Eles condenavam pelo artigo 273, só que não fixavam essa pena aqui, de 10 a 15. Alguns juízes fixavam a pena do tráfico, que é de 5, e se o cara for primário, pode reduzir em 1 a 2 terços. Outros aplicavam a pena do descaminho, outros do contrabando. Então, os juízes rigorosamente começaram a condenar por um crime e aplicar a pena de outro. Tá certo esse procedimento? Tá completamente errado. Se eu condeno por um crime, eu tenho que aplicar a pena desse crime. Só que os juízes, não estou dizendo que os juízes agiram de forma errada. Eles agiram certo, mas eles tiveram que fazer uma gambiarra jurídica para não gerar injustiça. Teve um caso que eu vi, foi aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que era uma clínica que vendia aparelho auditivo. O aparelho auditivo funcionava, só que eles vendiam como se fosse novo e não era novo, era recalchutado. E o Ministério Público denunciou todo mundo da clínica, inclusive a secretária. Então, a secretária que trabalhava na clínica foi condenada a uma pena de 10 anos, porque ela simplesmente era secretária de uma clínica que vendia aparelho auditivo recalchutado. E se levaram ao STJ, o STJ certamente reconheceu o excesso na pena, mas isso demonstra, tem alguma coisa errada. Aqui o legislador se atrapalhou. Querem ver um outro exemplo que eu me dei conta esses dias? Olha só. Isso eu acho que não houve debate ainda, porque a legislação é bem recente. Olha só o artigo 32 da Lei 9605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. O artigo 32 é o crime de maus tratos.
praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Agora, olha o parágrafo 1A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput, aqui que a gente viu, esse artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Se eu maltratar um cachorro ou maltratar um gato, a minha pena vai ser reclusão de 2 a 5 anos. Quanto vai ser a minha pena se eu maltratar uma criança? Olha aqui, diz o Código Penal. Maus tratos. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. 2 meses a 1 ano. Então, maltratar um cachorro, 2 anos, 2 a 5 anos, maltratar uma criança, 2 meses a 1 ano. Olha que viagem. Isso acontece com frequência na nossa legislação. Sidney, pois não? Eu não estou ouvindo, Sidney. Não sei se você já está falando. Professor, acho que o Ronaldo estava com a mão levantada antes. Eu não vi. Desculpa, Ronaldo, então. Não? Já foi, acho que o Ronaldo já falou. Sidney, pois não. A minha questão, professor, é sobre deixa eu pegar aqui direitinho, o medicamento losartana, que é um medicamento para pressão, que foi recolhido e tem risco de causar câncer. É usado no Brasil para controle da pressão pelo laboratório Medley. E, eles falam pela reportagem que vai ser feito um recall, né? Mas cabe entrar com um processo do ponto de vista não individual, mas das pessoas todas que usam, né? E buscar uma indenização, não cabe? Caberia. Acho que o instrumento, se é adequado, poderia ser uma ação civil pública, talvez, promovida pelo Ministério Público, mas caberia sim. Porque é um medicamento que as pessoas, principalmente de idade, assim, usam, muitas usam, né? Milhares É muito usam. conhecido, né? Verdade. Eu não conheci. Como é que é o nome do medicamento? Eu não conhecia. Deixa eu pegar aqui. Losartana. É para pressão alta. A minha mãe faz uso dessa medicação. É mesmo, Os Virginia? testes mostram que esse medicamento ele cria câncer no fígado e pâncreas. Poxa, não sabia. Mas poderia sim. O Ministério Público seria uma instituição que poderia buscar essa responsabilização, essa frente, digamos assim, contra o laboratório. Nesse sentido, professor, é que eu tenho uma dúvida. Uhum. Em filmes americanos, por exemplo, mostram muito que um escritório, um advogado, ele pode entrar com o processo, desde que ele tenha apoio de mais pessoas que queiram entrar, enfim. Né? Não precisaria envolver o Ministério Público. No Brasil, um advogado poderia fazer, claro que dependeria de investimento, né? Porque ele vai lutar com uma grande corporação, né? Que é um laboratório da Medley. Mas isso seria possível? Seria sim. Poderia. Um escritório particular poderia. Aí não seria uma ação civil pública, seria outro instrumento, mas ele poderia, por meio de uma ação ordinária ou algum outro instrumento judicial, poderia sim. Não tem nenhuma restrição. Tá bom. Obrigado. Nada. Andreu, chegamos agora no princípio da insignificância ou da bagatela, meu velho. Olha só, o princípio da insignificância ou da bagatela se relaciona um pouco com a ausência de ofensividade da conduta. Em alguns casos, por mais que formalmente típico o comportamento imputado, não é ele materialmente típico. O que significa dizer materialmente? Formalmente, vamos ver um exemplo para a gente interpretar a insignificância. O Andrew estava com uma caneta ali na mão. Ainda está com ela aí? O Andrew está com uma caneta na mão. Vamos imaginar que a gente está na sala de aula, o Andrew se distrai, vai no banheiro, eu pego a caneta dele, boto no bolso e levo embora. Eu, formalmente, cometi uma conduta típica é uma conduta que está prevista na legislação como sendo criminosa. O que diz o 155? Furto.
subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Eu subtrair para mim uma coisa alheia móvel do Andrew? Sim. A minha conduta ela é formalmente típica. Mas o Andrew é um advogado de sucesso, extremamente bem-sucedido. Ele tem contas bancárias nas Maldivas, nas Ilhas Cayman, ele recebe em euros, em libras, em dólares, ele tem um patrimônio estimado em 100 bilhões, 100 milhões de euros. Eu ao pegar a caneta dele, eu consegui afetar o patrimônio, o bem jurídico patrimônio dele, ou ele nem sentiu? Ele tirou do estojo ali da carteira mais uma caneta. Se a gente reconhecer que sim, que não houve, ou melhor, que sim, que eu não afetei o bem jurídico dele, a gente está buscando a incidência do princípio da bagatela ou da insignificância, que reconhece que, embora formalmente típica, é inegável que eu subtraí para mim uma coisa alheia móvel do Andrew. Mas, mesmo eu tendo subtraído, portanto, apesar de típica, no aspecto formal a minha conduta, ela não é materialmente típica, porque ela não afetou, não abalou o bem jurídico, o patrimônio do Andrew. E aqui é importante a gente entender que o princípio da insignificância, chegou o João, boa noite, João, beleza? O princípio da insignificância ele é bastante poroso, ele não tem critérios objetivos. Então, podem perguntar, Felipe, até quanto vai o princípio da insignificância? Depende muito. Tem 4 critérios que a gente vai ver em seguida, que são cunhados pelo STF, mas também são critérios abertos. Então, pode ser, e a gente encontra, depois quem quiser bota no Google, princípio da insignificância e acolhimento. A gente vai ver afastamento do princípio da insignificância em furto de shampoo, papel higiênico, sabonete, e a gente vai ver acolhimento de princípio da insignificância em coisas mais graves, como, por exemplo, um celular. Pois não, Sidney? O princípio da insignificância eu conheci num acórdão que o professor Roque nos deu para estudar, que foi um caso verídico que aconteceu e subiu para a segunda instância aqui no Fórum do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Foi de uma pessoa que no interior roubou 6 abóboras, que totalizavam cerca de 20 ou 30 reais. É verdade, lembro desse caso. 20 ou 30 reais. E aí o relator, o desembargador, na hora de fazer o relato dele, da opinião dele, ele falou que usou o princípio da bagatela, porque essas 6 abóboras no valor de 20 ou 22 reais era um valor insignificante, mas na primeira instância essa pessoa foi condenada a 4 ou 8 anos de reclusão, eu não lembro bem, por 6 abóboras. O furto de abóbora, agora que tu falou, eu lembrei do Roque comentando comigo sobre esse caso. E é exatamente isso. Olha só, os nossos critérios eles são tão abstratos que isso acontece com frequência. O juiz entende que não, o tribunal entende que sim, ou o contrário, o juiz entende que sim, o tribunal entende que não, no caso de um recurso. O que se costuma, na real, assim, a avaliar? O valor do bem, patrimônio da vítima, se o bem foi restituído ou não à vítima, se o furto foi tentado ou consumado, se o furto é qualificado ou furto simples, se o cara é reincidente ou se o cara é primário. Então, um outro exemplo que adquiriu repercussão esses dias foi no caso de furto de lixo. Vocês viram no Big em Uruguaiana? Os caras entraram no depósito de lixo do Big e furtaram uma quantidade de produtos que estavam vencidos, de gêneros alimentícios. Era presunto, linguiça, não sei mais o que, furtaram umas coisas que seriam descartadas. E foram presos. Foram conduzidos à delegacia. Chegou a polícia bem na hora, lavrou o expediente adequado e isso foi parar na mão do promotor. E o promotor denunciou. Diz, esses caras aqui não é a primeira que eles estão aprontando, eu vou denunciar eles por furto de lixo. Não me lembro o valor das coisas, mas era um valor baixo. O juiz rejeitou a denúncia. O juiz disse, pelo amor de Deus, cara, tem gente roubando, matando, estuprando, tu tá denunciando as pessoas que estão furtando lixo. Então o juiz considera que aquele caso é insignificante. O promotor não, tanto que ele recorreu. O tribunal vai julgar o furto de lixo. Agora, 3 desembargadores, que cada um ganha 40 mil reais por mês, vão ter que parar para olhar aquele processo
vai ter mais o procurador de justiça, que também ganha esse valor. Então, olha o custo que se tem para julgar um processo. Quem está certo, quem está errado, Felipe? Cada um tem sua opinião. Na minha opinião, o promotor está errado. Mas pode ter gente que concorda com promotores, tranquilamente, não tem absolutamente nada de errado. Eu acho incorreta, mas a posição dele, mas enfim, ele é um operador de direito, ele tem direito de pensar dessa forma. Ronaldo, pois não. O princípio da bagatela foi um pouquinho mais além, né, professor? Tem a sexta turma lá do Tribunal de Justiça, entendeu que o princípio da bagatela em descaminho, abaixo de 10 mil reais, é aplicado. Exato. Ronaldo, eles já estão em 20. Abaixo de 20 mil reais, eles aplicam descaminho. E olha só, aí tem alguns autores mais vinculados à área da criminologia que eles utilizam esses critérios como demonstrar uma forma da seletividade do sistema, como uma forma de demonstrar a seletividade do sistema. Por exemplo, o cara que sonega lá 20 mil reais tem a sua punibilidade extinta, se afasta o crime. Agora, o cara que furta um ovo de Páscoa de 50 reais já não tem, como tem decisões reconhecendo. Então, o direito ele pega mais pesado com pessoas menos favorecidas. Existe essa crítica. E aí, depois botem mesmo, é interessante ver. Tem furto de salame, furto de desodorante, furto de ovo de Páscoa, em alguns se reconhecem, em outros não. Não é tão simples assim a insignificância. Aquele caso dos meninos que furtaram lixo no Big de Uruguaiana também. Esse é bem paradigmático. Esse caso é bem paradigmático. Tá, Felipe, mas quais são os critérios utilizados? São os seguintes. O STF cunhou 4 critérios, ó. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Esses são os 4 critérios que o STF usa para examinar o caso concreto. Ver como eles são abertos, né? Cada juiz vai ter uma percepção, mas, enfim, o fundamento tem que residir nesses 4 critérios. Aqui eu não estou conseguindo grifar, gente, mas para quem faz concurso, uma dica que a gente dá é sublinhar cada uma das iniciais, ó, M-A-R-I, fica Mari. Então, o princípio da insignificância tenta lembrar de Mari. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Tudo bem, apesar dos critérios serem abertos, existem alguns traços de característica que já foram expressados pela jurisprudência. Antes da gente ver, é importante lembrar que o princípio da insignificância ele afasta a tipicidade da conduta, tá? Ele torna a conduta atípica, materialmente. Normalmente não se reconhece a insignificância em crime de tráfico e em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se eu olho para o Andrew, agora eu não esperei o Andrew se distrair e ir no banheiro, mas eu olhei para ele, peguei minha arma e disse, Andrew, olha só, essa tua caneta a partir de agora é minha, tá bem? E ele me passa a caneta. Eu empreguei contra ele grave ameaça. Eu peguei uma arma e ameacei ele gravemente. Então, eu não cometi furto, eu cometi roubo. Nesse caso, apesar de o valor ser ainda pequeno e ele ter o mesmo patrimônio que ele tem, dos 100 milhões de euros, o crime existiu? Sim. Nesse caso, não se reconhece o princípio da insignificância porque houve violência ou grave ameaça. Essa é a regra, tá, gente? Essa é a tendência jurisprudencial. Nunca vi insignificância em crime com violência ou grave ameaça. Agora, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo em ordem? Olha só, eu gosto da gente ir encerrando assim, os tópicos e a gente tentando responder algumas questões, ver como é que isso é cobrado na OAB, em concurso. Princípios não são muito cobrados, tá? Então, as questões, eu separei algumas questõezinhas aqui que vão acabar se repetindo. Mas vamos dar uma olhadinha nessas questões. Primeiro, aí eu esqueci de botar no slide o que o Ronaldo mencionou, mas é uma informação importante, tá? No crime de descaminho, o valor de até 20 mil reais não recolhidos, o que é descaminho? Descaminho é quando eu trago alguma coisa de fora e não recolho o tributo.
Sabe quando excede a minha cota? Vai para a fronteira, pega lá bebida, alfajor, não sei mais o que, excede a minha cota, eu tenho que declarar e recolher o valor de tributo sobre isso. Se eu não faço, eu cometo o crime do artigo 334 do Código Penal, que é o descaminho. Ninguém faz isso, né, gente? Iludir... Tem dois problemas, né, professor? Descaminho e contrabando. Exato. O contrabando é eles controlam muito a quantidade. Se tu trouxer de algum produto uma quantidade excessiva, eles consideram contrabando e não descaminho. No contrabando, a gente tem o 334 e o 334A. O contrabando, como disse o Ronaldo, é mais grave. Se eles percebem ali que tu tá levando para vender ou alguma coisa assim, aí a fiscalização tende a ser mais intensa. O que é o descaminho, de acordo com o tipo penal? Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. A pena, reclusão de 4 anos. Tanto tempo em Porto Alegre, agora mesmo eu estou em Santa... E o crime de contrabando, tá no 334A, diz o seguinte: importar ou exportar mercadoria proibida. Então a gente tem essas duas infrações penais. E o valor do tributo aqui sonegado, se ele chegar no patamar de 20 mil reais, a conduta se torna insignificante para fins de direito penal. Por quê, Felipe? Eles usam o critério utilizado pela Fazenda Pública, pela Fazenda Nacional, para dar início aos processos de execução fiscal. Então, se eu estou devendo 19 mil de tributo, não compensa para a Fazenda me executar, dar início a um processo. Sai mais caro para ela executar esse imposto. Então, por via de lógica, se reconhece que penalmente é insuficiente, insignificante esse valor. Significa que não vai ter nenhuma sanção? Não. Eu vou ter a mercadoria apreendida e eu vou ter que pagar uma multa. Isso é importante de ficar claro, galera. O princípio de insignificância não significa reconhecer como certa a conduta, reconhecer como adequada, como correta a conduta. O cara furtou uma caneta, ele não vai ser punido penalmente, então, ok, é adequado, é certo furtar a caneta. Não, é errado, continua sendo errado. Só que não é errado a ponto de justificar a incidência do direito penal, tá? Isso, às vezes, a galera confunde. O princípio de insignificância não significa dizer, ok, tudo bem, muito lindo o teu comportamento. Não, ele é errado, inegavelmente errado. Só não é reprovável a ponto de chamar o direito penal, beleza? Vamos ver como que nos cobram isso, galera, sobre os princípios que a gente conversou aqui. Primeira, Pedro Paulo, primário e de bons antecedentes, foi denunciado pelo crime de descaminho, 334 caput do Código Penal, pelo transporte de mercadorias procedentes do Paraguai e desacompanhadas de documentação comprobatória de sua importação regular, no valor de R$ 3.500, conforme atestam o auto de infração e o termo de apreensão e guarda fiscal, bem como o laudo de exame merciológico elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística. Em defesa de Pedro Paulo, segundo o entendimento dos tribunais superiores, é possível a aplicação do princípio da proporcionalidade, princípio da culpabilidade, princípio da adequação social ou princípio da insignificância ou bagatela. Nós vimos como o valor aqui de R$ 3.500 é inferior ao valor de R$ 20 mil, que é o nosso parâmetro atual. É possível alegar em favor do Pedro Paulo a incidência do princípio da insignificância ou da bagatela. Portanto, a resposta correta é a letra D de Danoninho, Donuts. Letra D de Donuts. Próximo. Acerca dos princípios que limitam e informam o direito penal, assinale a afirmativa correta. Vamos ver as alternativas e a gente vê qual que está certo. O princípio da insignificância diz respeito aos comportamentos aceitos no meio social. A conduta da mãe que autoriza a determinada enfermeira da maternidade a furar, né, não é durar, a furar a orelha de sua filha recém-nascida não configura crime de lesão corporal por conta do princípio da adequação social. C. O princípio da legalidade não se aplica às medidas de segurança que não possuem natureza de pena, tanto que somente quanto a elas se refere o artigo 1º do Código Penal. O princípio da lesividade
impõe que a responsabilidade penal seja exclusivamente subjetiva, ou seja, a conduta penalmente relevante deve ter sido praticada com consciência e vontade, ou ao menos com a inobservância de um dever de cuidado. Galera, a alternativa que retrata a hipótese correta está contida na letra B de Bacon, a conduta da mãe que autoriza a determinada enfermeira da maternidade a furar a orelha de sua filha recém-nascida não é crime de lesão corporal, por conta do princípio da adequação social. É um comportamento autorizado, é um comportamento aceito no âmbito da nossa sociedade, portanto, não pode ele ser reprimido criminalmente. Em relação ao princípio da insignificância, assinale a afirmativa correta. A. O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão de culpabilidade. A conduta do agente, embora típica e ilícita, não é culpável. B. A mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica constituem, para o STF, requisitos de ordem objetiva autorizadores da aplicação do princípio da insignificância. C. A jurisprudência predominante dos tribunais superiores é acorde em admitir a aplicação do princípio da insignificância em crimes praticados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, a exemplo do roubo. E D. O princípio da insignificância funciona como causa de diminuição de pena. Também tranquila essa, né, galera? Resposta correta, a letra B de Bacon novamente, são os 4 critérios cunhados pela STF para reconhecimento do princípio da insignificância. Olha ali, a insignificância, ela afasta a tipicidade da conduta e não a culpabilidade, tá? A conduta, para ser considerada criminosa, ela precisa ser típica, ilícita e culpável. Existem algumas causas de exclusão de culpabilidade, mas o princípio da insignificância não é uma delas. A insignificância afasta a tipicidade. Olha a Júlia. O que aprontou a dona Júlia aqui? Júlia, temos alguma Júlia na aula? Não. Nenhuma Júlia. Júlia, primária de bons antecedentes, verificando a facilidade de acesso a determinados bens de uma banca de jornal, subtrai 2 revistas de moda. Olha, a Júlia é fashionista, totalizando o valor do prejuízo em R$15. Após ser presa em flagrante, é denunciada pela prática do crime de furto simples, vindo, porém, a ser absolvida sumariamente em razão do princípio da insignificância. De acordo com a situação narrada, o magistrado, ao reconhecer o princípio da insignificância, optou por absolver Júlia em razão da atipicidade da conduta, causa legal de exclusão de ilicitude, causa de exclusão de culpabilidade, causa supralegal de exclusão de ilicitude ou extinção de punibilidade. O princípio da insignificância afasta a tipicidade, portanto, a conduta da Júlia é atípica. Letra A de ala minuta, a nossa alternativa correta. Só para relembrar, não, para introduzindo já. O que seria uma causa legal de exclusão de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. O que seria uma causa de exclusão de culpabilidade? Obediência hierárquica, coação moral irresistível. O que seria uma causa supralegal de exclusão de ilicitude? O que é supralegal? Supralegal é que não está na lei. Se reconhece como sendo válido, mas não está na lei. Uma causa supralegal de exclusão de ilicitude é o consentimento do ofendido. E extinção de punibilidade é quando nem se chega a examinar o mérito. A prescrição, por exemplo, que a gente estava falando, é uma forma de extinção de punibilidade. Hoje, eu contei para vocês, eu estava numa audiência, era uma queixa-crime, e depois de muito tempo, depois de muito debate, os autores da queixa-crime acabaram perdoando a pessoa que havia ofendido eles. O perdão, nos casos em que a lei admite, é uma forma de extinção de punibilidade também. Mais um, galera. Acho que é a última, para a gente fechar. Carlos, primário de bons antecedentes. Veja que eles sempre tentam nos dar elementos para a gente chegar à conclusão de que eles vão usando vários elementos para a gente tentar identificar a significância. A Júlia era primária de bons antecedentes, o valor do prejuízo foi R$15. O Carlos, estão nos dizendo agora também que é primário e de bons antecedentes. Olha, me identifiquei com o Carlos agora. Ele subtraiu uma mini barra de chocolate, avaliada em R$2,50. Pô, Carlos, mas não uma mini, pega uma grande. Sabe, de boa é daquela Milka.
Aqueles 1.000 custa, puta, é um olho da cara, que vocês já comeram aquele? É muito bom. Só que é muito caro. Eu passo e fico olhando assim, hoje eu vou comprar. Não. R$50, professor, no shopping. 50 ali. Tá doido, É não. absurdo, não dá. Muito caro, não tem como mesmo. R$50. Mas que é bom, é. Só quando a gente vai para fora, a gente comete o descaminho, né? Enche de milka, traz uns quantos no porta-mala, na mala, traz por tudo cheio de milka. Depois a gente sai vendendo para os colegas. Aí, isso é empreendedorismo, né, galera? Bom, mas o Carlos aqui, então, pegou uma mini barra de chocolate, R$2,50. Denunciado pela prática do crime de furto, o defensor público em atuação em sede de defesa prévia requereu a absolvição sumária de Carlos com base no princípio da insignificância. De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, o princípio da insignificância funciona como causa supralegal de exclusão de ilicitude, afasta a tipicidade do fato, funciona como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, não pode ser adotado por não ser previsto em nosso ordenamento jurídico, ou funciona como causa legal de exclusão de culpabilidade. Galera, olha só, de fato, só mais uma informação para a gente registrar. O princípio da insignificância não está previsto no nosso ordenamento, tá? Se a gente lê todo o Código Penal, toda a Constituição, a gente não vai encontrar em nenhum lugar dizendo que existe o princípio da insignificância, mas ele é aplicado. A conduta, ela é atípica, portanto, se afasta a tipicidade do fato do comportamento do nosso amigo Carlos, furtador de chocolate. Achei que era a última, mas tem mais uma. Vamos lá. Relativamente ao princípio da presunção de inocência, não é mais insignificância. Analise as afirmativas a seguir. O indiciado em inquérito policial ou acusado em processo criminal deve ser tratado como inocente, salvo quando preso em flagrante por crime hediondo, caso em que será vedada a concessão da liberdade provisória. Não. Mesmo nos crimes hediondos ou nos crimes equiparados a hediondos, o sujeito tem em seu favor a presunção de inocência. Ele pode estar respondendo pelo crime mais grave, mais abjeto, mais repugnante do mundo, ele tem em seu favor a presunção de inocência. 2. Então, 1 está errado. 2. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado do receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Essa está certa, gente, é uma súmula vinculante. Não me lembro se é a 11 ou é a 14, mas é uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Só pode algemar nessas hipóteses e precisa fundamentar por escrito. Que via de regras não é obedecido. Exatamente, Ronaldo. Isso que eu ia dizer. Na prática, funciona essa súmula? É aplicada? Não. Os juízes mantêm algemado, nem dão bola. Essa súmula não pegou. Foi uma súmula que não pegou. 3. Milita em favor do indivíduo o benefício da dúvida no momento da prolação da sentença criminal, in dubio pro réu. Sim, milita sim, no momento da sentença, in dubio pro réu. Recebendo a denúncia e pronúncia, in dubio pro sociedade. Mas no momento da sentença criminal, in dubio pro réu. 2 e 3 corretas. A presunção de inocência é incompatível com as prisões cautelares antes de transitar em julgado e a sentença penal condenatória. Não, não é incompatível. É possível prender um sujeito que, embora inocente, a situação preenche os requisitos da prisão preventiva ou da prisão temporária. Então, o instituto não é incompatível. A alternativa correta, letra B, de Bacon novamente, 2 e 3. Vamos lá. Eu achei que eu botei mais do que eu tinha imaginado, mas vamos fazendo aqui que tá bacana, para nós firmar bem o raciocínio. Relativamente aos princípios de direito penal, assinale a afirmativa incorreta. Não há crime sem lei anterior que defina, ok. Não há pena sem prévia combinação legal, ok. Crimes hediondos não estão sujeitos ao princípio da anterioridade da lei penal. É errado. Todos os crimes estão sujeitos ao princípio da anterioridade da lei penal. Vamos ver as outras. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime. Sim, abolício crimes. E aí, a lei posterior, de qualquer modo, favorece o agente. Aplica-se aos casos anteriores. Isso aí. Agora sim, eu acho que é a última. Em matéria de princípios constitucionais do direito penal, é correto afirmar que a lei penal não retroagirá, mesmo que seja para beneficiar o réu. Isso acho que a gente não começou a ver ainda, né? Acho que é para a próxima aula, mas vocês sabem a resposta que eu sei. Ela
vai retroagir para beneficiar o réu, tá? Senão, não vai, mas se for para beneficiar o réu, vai. A prática de racismo não é considerada crime, salvo se a vítima for detentor de função pública. Não, é crime sim. Os presos têm assegurado o respeito à sua integridade física, mas não à integridade moral. Seguinte, eu não vou te bater, mas tem um chinelão. Então, sem vergonha. Não pode, né, gente? Não vale. A Constituição não autoriza a criação de penas de trabalhos forçados. De fato, a Constituição não autoriza a criação de penas de trabalhos forçados. As penas privativas de liberdade poderão ser impostas aos sucessores do condenado. Mas, coitado, o cara não tem nada a ver com o pastel. Seguinte, vai dar prisão, porque teu pai, rapaz, que ele aprontou nessa vida, agora é tudo contigo. Gente, ficamos por aqui hoje. Depois a gente começa a falar sobre a aplicação da Lei Penal no tempo e no espaço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem ali no grupo, me chamem no privado se preferirem, eu fico à disposição de vocês. É sempre um prazer estar com vocês, conversar com vocês. Eu vou tentar mandar, ver se eu encontro aqui o acórdão desses casos que a gente falou em aula, do caso do furto, esse do Big, do colarzinho, do princípio da ofensividade. Se tiver algum específico que vocês querem, me mandem ali que eu vou mandando no grupo. Beleza, galera? Agradeço demais a presença de vocês. Boa noite a todos. Qualquer coisa me chamem. Beijo no coração. Até mais, gente. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ronaldo.